O Renato Pereira, que é lá de Santos, Renato que é fã do Rush, né, Renato? Tá sempre nas lives. Ele comenta que estava no canal Afinal Que Somos Nós, que é um canal de EQMs, Experiências de Quase Morte, que é um dos melhores canais sobre isso, e eu tenho bastante material sobre EQM. Quem sabe, uma hora dessa eu possa fazer um especial aqui, contando, eu pesquiso isso há muito tempo, e muita gente conhece a EQM hoje por causa do YouTube, por causa desse canal Afinal Que Somos Nós, mas eu conheço isso, gente, desde a década de 80, quando saíram aqui no Brasil as obras clássicas do Raymond Moody Jr., do Dr. George Gordon Ritchie, depois o Dr. Michael Sabon, o Dr. Elizabeth Kubler-Ross, né? O Dr. Melvin Moss e tantos autores. Eu tenho uma literatura farta sobre isso em casa, então uma hora dessas, quando for possível, farei um tema desses, tá? E ele fala de um relato lá de uma pessoa chamada Enio, que foi para o astral inferior numa experiência de EQM e lá viu pessoas mutiladas no chão berrando por socorro. E o Renato pergunta se eu já vi algo assim. Renato, o umbral, o astral inferior, o plano astral inferior, o mundo inferior dos gregos, o Hades, a Guerrina dos judeus, lugar de trevas e ranger de dentes, ou o astral inferior, né? O nome umbral popularizou-se aqui no Brasil na série Nosso Lar com os relatos do André Luiz, mas cada área chama por um nome diferente. Sei lá, plano astral inferior, plano astral atrasado, que são subplanos mais densos do plano extrafísico, onde estaciona, após a passagem final para fora do corpo, entidades que têm o corpo espiritual muito condensada a partir de pensamentos pesados, emoções ruins. Isso tudo acumula uma energia pesada e quando a pessoa sai do corpo, semelhante atrai semelhante no sentido espiritual, energético. E aí a média energética do corpo sutil da pessoa atrai ela para um subplano extrafísico correspondente com o nível energético dela. Pessoas pesadas, carregadas de coisa ruim, gravitam energeticamente a planos mais densos. E ali, é claro, e dentro desses planos mais densos, existem subplanos e gradações. O André Luiz parou num lugar ali, porão do Nosso Lar, porque ele era alcoólatra e era um cara muito emocional e muito casca-grossa em várias coisas. O André Luiz não era fácil, era um médico genial, sanitarista brilhante, enquanto o médico era um gênio, enquanto pessoa era complicado no trato pessoal. E ele estacionou ali não porque ele fazia o mal para ninguém, mas ele estava mal dentro dele mesmo. Existem níveis muito mais densos do que o André Luiz falou, em subníveis mais pesados, onde pessoas que praticaram maldades, essas maldades estão registradas como energia neles. Não precisa ter autoculpa. Se eu faço algo, a energia desse algo já está na média de mim mesmo. Eu sabendo disso ou não, causa gera efeito. Então, em ambientes pesados, eu vi, muitas vezes, levado por mentores extrafísicos para aplicar passes energéticos nessas entidades que estavam muito ruins. Várias delas, Renato, deformadas, porque o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade e plasma tudo que a pessoa tem na mente. E várias dessas entidades estão em looping com os pensamentos ruins e o corpo astral, então, toma o formato das monstruosidades mentais. Alguns, inclusive, podem, por autoculpa, automutilar-se, assim como tem pessoas aqui no plano físico complicadas, né, de que pode se cortar e se automutilar. Como é que um espírito se automutila? Ele não tem ali uma gilete para cortar, mas ele tem a mente dele com pensamentos cortantes que podem interagir no corpo astral e dar uma aparência de amputação ou deformação. E eu sempre cito, nem toda experiência de quase morte leva a pessoa num túnel de luz, uma passagem para um plano idílico. Tem vários relatos de EQMs no astral inferior, notadamente em casos de tentativa de suicídio, em que a pessoa se viu no lugar pesado e o médico conseguiu trazê-la de volta. Se ela tivesse ficado lá, tivesse desencarnado, estava ferrada. Agora, nem todo caso é assim. Tem um livro chamado Viagem ao Mundo das Trevas, da Angel Fenimore, em que ela só relata EQMs negativas. Agora, é claro, a maioria das EQMs narradas são em passagens
para planos mais luminosos. São pessoas em condições normais, mas tem algumas pessoas muito complicadas que às vezes se veem em ambiente mais pesado, tá bom? Uma outra hora aqui eu trago algum conteúdo desse e mostro aqui.